Deus amado, cura, Senhor, aqueles que estão enfermos. Repreende, ó Deus, essa tosse no corpo do pastor. Cura a garganta dele, Senhor. Que a voz dele esteja sempre perfeita, Deus, para te louvar. Pai, ser com aqueles que estão enfermos, aqueles que estão se recuperando. Que o Senhor abençoe, que o Senhor dê fortaleza, Senhor, para que a gente venha continuar nessa caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Segundo os especialistas, ainda tem essa previsão de um tornado, é? Um tornado para aqui, para Alagoas. Um dia desse deu, quer dizer, faz alguns meses, né, que deu um vento. Não, foi o ano passado, não foi? Aquele vento que eu achei que fosse derrubar a casa. Lembra um vento que deu o ano passado, que derrubou a placa lá da igreja de Santa Casa. Derrubou a placa, derrubou, as telhas voou. Foi, e lá em casa eu digo, pronto, vai derrubar. Enquanto ali a metade da tia ali daquele galpão. E na vez daquela caldeira por alguma coisa dessa coisa? Eu vou conseguir, Vamos louvar o Senhor, né? Vai começar a cantar, o pastor vai começar com aqueles corinho. Jesus é bom, irmãos. É maravilhoso. Eu vejo agora. Vamos lá. Eu estou sentindo aqui agora que Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora que Deus está neste lugar. É fácil. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Neste lugar, Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Fica Jesus, mais um pouquinho. Não vá, Senhor, antes de falar. Tu és maravilhoso, sua presença alegrou este lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá, Senhor, antes de falar. Como tu és maravilhoso, sua presença alegrou esse lugar.
Esse é maravilhoso. Eu estou sentindo aqui agora, nesse domingo à tarde, que Deus está neste lugar. O paz está servindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo me revela, me informa que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Deus está. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Jesus, mais um pouquinho. Não vai, Senhor, antes de falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegra este lugar. Fica Jesus, não vá, Senhor, antes de falar nesta tarde aqui. Como tu és maravilhoso, sua presença alegrou este lugar. Aplausos a Jesus. Maravilha! Ele é lindo, é maravilhoso, é grande, é santo, é único, é perfeito, é incrível, é incomparável, é imutável, e Ele está nesta tarde aqui. Amém? Só mais um para a gente fazer um pouquinho. Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Eu nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar no que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, está na hora de vencer. Então, simplesmente ouve. Tá chorando, ouve. Precisando, ouve. Tá sofrendo, ouve. Não importa, ouve. Seu louvor invade o céu. Deus é na frente, abrindo o caminho, pelas correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para lutar. Ele abre as portas para ninguém as fechar. Ele trabalha para quem confia, caminha contigo, e tanto ele via. Ele nessas mãos, uma vez chegou, começa a cantar.
Simplesmente louve, tá sofrendo, louve, tá chorando, louve, precisando, louve, não importa, louve, o seu louvor vai rasgar o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos. Aí, Miguel, vem, Gabriel, que eu te gritarei entre as portas que tu vai fechar. Ele trabalha, tá tentando, confia, caminha com você. Que meio de gritar, alegria, erga suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar, 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 comendo louvor, 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 eu não sei nem como é que eu estou conseguindo cantar com a garganta desse jeito. Eu só sei que Jesus merece honra, glória e louvor. Meu Jesus, que maravilha. Vamos cantar o hino da harpa, a gente perdeu o costume, né, irmão? 193. Jesus é bom. Deixa eu ver se eu acho que o negócio. Acho que eu não vou achar. Eu não vou achar muito problema. Cento e 93. Vamos lá. Por minha alma, a Deus suplica, e não recebes, confiando ficas, em tuas promessas, que são muitas, se infalíveis, pra te valer. Porque te amares, ó minha alma, te comoves, perdendo a calma, não tenhas medo, em Deus espera, porque venceiro é gloriar.
Glória a Deus. Vamos mais um? Diga aí um, irmão Adão, que o senhor hoje está com visual novo. Eu estou dormindo ainda. Eu estou dormindo ainda. Ainda tá Dormindo? Mandei na rua que me acordou. Não vai sair da igreja, não. Ah, não estou. Abri os olhos assim e saí. Pode ser. Passou a noite acordado. Então o casal foi bom, não foi? Não foi melhor porque eu estava lá. E foi. Olha, que botaram uma música Do mundo? do mundo. Não acredito. Tudo bacaninha, que ele não tinha caixa de jeitinho, não teve nada. E a música do mundo, eu cheguei com o noivo e disse, vem cá, eu saí de lá 12h30. Vem cá, por quê? Ele disse, não, foi o vereador que disseram que tinha uma banda para trazer e eu não podia dizer nada. Eu digo, oxe. Aí, mas eu digo assim, pastor, que Eu achei que podia dizer. não era? Eu não quero, eu só quero se for crente. Todo mundo, é tio da mulher, tio da noiva dele. E a noiva não é crente? É, E o tio não sabia não. ele é quente. E eles querem saber de nada, né? Tem mais dúvida da de Deus. Não, comigo não cola Aí não. só faltou o vereador, o variador, só faltou o pastor para meter aquele piano aqui para nós ver ela gogodaíma como é que faria. Vamos lá, né? O 15. Mas peça ao seu filho para mandar uma foto lá para a irmã Maria, viu? Para a gente ver como o senhor ficou. Tem uma ideia foto, mano? Tem uma ideia foto? Um bocado, velho. Um bocado. Manda ele passar para a irmã Maria. Digo, olha, a irmã lá disse, a mulher do pastor que queria me ver lá todo embecado. Andei e perdido vaquei, sou longe do meu Salvador. Mas o céu envelheceu e seu sangue verteu. Foi na cruz, onde o dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pelos olhos abri, e agora minha em sua luz. O que há de falar dessa graça sem par, que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu tudo me prometer, me ao Senhor que morreu na cruz. Foi na cruz, onde o dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pelos olhos abri, e agora minha fé em sua luz. Mais um dia senti meu pecado, vivi, sofri minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo Senhor me achei. Foi na cruz, todo dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Fui ali pelos olhos abri, e agora minha fé em sua luz. Quão vitroso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar o pobre pecador. Foi na cruz,
foi na cruz, onde aprendi o pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora em sua luz. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora em sua luz. Glória a Deus, aleluia. O pastor acha que todo mundo tem o dom e a capacidade que ele tem, né? Aí ele tira o hino no tom alto, aí muda para o tom baixo. Tem que o cara faça o mesmo. É. Aí eu não consigo. Se tirou no tom alto, Vai até o fim. eu não consigo voltar mais para o. Nem consigo cantar o hino. Não consigo. Não consigo. Você tem que acostumar que você tem uma mulher que ela não nasceu com dom musical. Aí ele tira no tom alto, aí quer que a pessoa cante igual a ele. Não pode. Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos ler em Hebreus, só que hoje nós vamos pular do 10 para o 11. Hebreus. Hebreus fica lá no finalzinho. Você vai encontrar Filemon. Filemon é Hebreu, né? Você vai encontrar Tito. Se você for para o final, fica melhor. Você vem voltando. Você chegar na última folha da Bíblia, você volta um pouquinho que você vai encontrar. Você vai encontrar Apocalipse, você vai encontrar João. Aliás, Judas, João, Pedro, Tiago e Hebreus. 10, 11. 11, versículo 1. Encontrou, Adriana? Encontrei aqui 11. 11, o 10 do primeiro. É 11, né? Hebreu. Eu já fui pro outro. Alô, Jesus. Hebreus 11, 1, que é um versículo bem conhecido, que diz assim: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra, e obrigada, Deus, por nos conceder essa fé. Pela Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu amor, Senhor, que nós venhamos aumentar cada vez mais, Pai. Aumenta, Espírito Santo, a nossa fé, porque nós precisamos ter uma fé fortalecida, uma fé viva, Pai, para que o Senhor atue através da nossa fé nas nossas vidas e na vida daqueles pelo quais nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Ora, a fé é a certeza de que eu vou receber o que eu espero, mas eu não posso ver. Então, assim, é a prova daquilo que não podemos ver. Esse é o conceito de fé.
É interessante que esse escritor ninguém sabe quem é. Ele é anônimo. Essa carta aos Hebreus, ninguém sabe quem escreveu. Alguns dizem que foi Paulo, mas outros dizem que não. Então, ela não tem um escritor identificado. Mas ele diz que Deus criou a terra daquilo que a gente não vê. Ou seja, a gente pega a terra na mão, mas ela não é formada daquilo que nós estamos pegando. Por quê? A terra foi formada de quê? Como foi que a terra foi formada? De algo que a gente não pode? De algo que a gente não pode ver. E o que foi que formou a terra? Deus. Através de quê? Exatamente, irmão Adão. Está vendo que o Senhor entende? Deus formou a terra através de uma palavra. A palavra que a gente pode ver. Eu estou falando aqui, vocês estão vendo sair da minha boca? Tem como a gente ver? Tem como a gente pegar? Então, tudo foi criado do que nós não podemos ver. Tudo que Deus criou, tudo que a gente, os nossos olhos podem ver, foi criado daquilo que nunca existiu. Ou seja, ele não existe, a terra não existe, as árvores não existiam, e foi criado a partir da palavra de Deus. Aí, existe alguém no mundo capaz de criar algo do nada? Nunca existiu. Os cientistas, eles criam várias coisas. O ser humano, Deus capacitou, deu inteligência para que ele criasse e cria muitas coisas. Mas eu duvido existir um ser humano no mundo que crie algo do que não existe. Tudo que ele cria é a partir de algo que já existe. Então, se ele cria um medicamento, é de algo que já existe. Não existe algo no mundo que o ser humano crie. Isso aqui, o medicamento já vem das árvores que Deus botou no mundo, né? Das árvores, das plantas, dos animais. Vocês sabiam que existe medicamento criado a partir do petróleo? Nós tomamos, o que nós ingerimos, que é produzido em laboratório, é droga extraída sinteticamente e algumas delas até derivada de petróleo, de cloro. Essas coisas, por isso que faz mal ao nosso corpo. Mas tudo isso já existe na natureza. O petróleo existe na natureza, o cloro existe na natureza. Plástico, você sabe do que é formado plástico? Não. Isso aqui, ó. Isso aí pode sair da reciclagem. Não, mas o plástico mesmo, ele é formado do sal. Sal? Interessante, né? Sabia? Sabia que é a salgema que faz o plástico? PVC e tem outros tipos de plástico que eu esqueci agora, mas a salgema que a salgema fabrica também, a partir do sal. Por exemplo, eu trabalhava numa fábrica, eu representava uma fábrica chamada Vicua, que ela trabalhava com torneiras em ABS. O ABS é um tipo de plástico que a salgema fabrica, o ABS. Que essa sigla é um nome lá que agora eu não lembro, mas ela é feita a partir do sal, derivado do sal. Vocês já ouviram falar que alguns bairros de Maceió
Estão condenados? Passou, né? Foi esquecido já, né? Mas anos atrás de acontecer isso, já tinha, as pessoas que trabalham dentro da Salgema já sabiam que isso ia acontecer. Por quê? Porque eles extraem o sal, que o sal é uma pedra, e sabe o que é que eles colocam? Água. Como é que o que está em cima não vai despencar? Entenderam? Então eles extraem o sal e colocam, vai afundar, com certeza. Não tem água, não tem como. Interessante que a terra é construída em cima de água, né? Mas por que Deus colocou isso? Olha só. Mas no Tange, eu não sei se você já ouviu, o irmão Zé Luiz já deve ter ouvido falar, né? No Tange, aquela área ali do Bebedouro, tudo ali, tá? Até o farol, até uma parte do farol, tá tudo condenado. Isso. Porque embaixo está tudo oco que eles cavaram para produzir PVC, ABS, cloro, tudo é derivado do sal. Vários produtos é retirado do sal. E a gente nem imagina, né? Mas o homem não tem capacidade de fazer nada do nada. Tudo que ele cria já é de algo que Deus criou. Só o nosso Criador que formou o nada com a palavra. E já desmancharam um bocado, né? Mas porque é permissão de Deus, né? Também. Porque o homem só vai, o inimigo só vai até onde Deus permite. Por que Deus escolheu deixar a terra, o mundo, sob o comando dos homens? Para que a gente tome as nossas decisões. Ele fez o homem, ele fez o mundo, ele projetou o mundo, povoou o mundo com tudo que era necessário para a sobrevivência humana. E deu para que nós tomássemos conta. E deu decisão. Nos deu o poder de decisão. Porque Ele quis nos dar. Para ver aonde até, para Ele ver, para que nós vejamos. Ele sabe, mas que nós vejamos até onde é que nós somos capazes de ir. E o que foi que o homem fez com esse poder que o Senhor colocou em suas mãos? Como a gente vê, se a gente for observar, desde que Jesus morreu e ressuscitou, para cá o homem prefere escolher o caminho largo do que o caminho estreito. O homem prefere escolher o caminho da perdição do que o caminho da salvação. E Deus deixa. Por quê? Porque Deus quer que nós escolhamos Ele, porque nós queremos Ele, porque nós desejamos Ele, e não porque Ele quer que nós escolhamos Ele, senão nós seríamos robôs. Ele quer que o homem decida adorá-lo porque ele sente necessidade, sente desejo, sente vontade disso. Ele não quer, Deus não quer e jamais vai interferir na minha vontade, na minha decisão, se eu não pedir. Ele interfere a partir do momento que eu penso. Tudo que o Senhor faz aqui é se nós pedirmos. Aí tem algumas pessoas que não creem, né, na palavra de Deus, não creem em Deus, e diz que Deus é esse que é limitado. Ele não é limitado. Ele escolheu fazer isso. É diferente de ele não faz porque não pode. Ele pode fazer, mas ele escolhe não fazer. Porque ele quer que eu decida porque eu quero. E não porque ele influenciou na minha decisão.
tudo aqui. Nem com o povo de Israel, que foi o povo que ele disse: olha, eu vou escolher vocês para ser o meu povo. Mesmo sendo o povo dele, que ele tinha escolhido, ele interferia nas decisões dele. Eles tinham consequências das decisões, mas nunca Deus interferiu. Então, o que é fé? Fé é a certeza de que aquilo que eu não vejo, aquilo que eu não posso tocar, eu tenho certeza que eu vou receber. Alguém aqui já viu o céu? Não, esse céu não. O céu onde Deus... Esse aqui é o firmamento. O céu, existe 3 céus. O céu é esse firmamento que a gente vê aqui. O céu onde está os astros, né? As estrelas, o sol, os cometas, os planetas. E o céu que ninguém nunca viu e nunca vai ver. Porque a ciência vai até o 2º céu. O 3º céu ninguém nunca pisou, só Jesus Cristo, que veio de lá, foi quem subiu para o céu. É esse céu, a cidade santa, a Nova Jerusalém, que Jesus disse que ia preparar e voltava para nos buscar Mas a gente nunca viu. Mas a gente tem certeza de que nós vamos morar no céu. E como é que nós temos essa certeza? Através da fé. É porque eu creio no que está escrito aqui, e aqui diz que eu vou morar lá. É porque eu creio. Crer é fé naquilo que eu não vejo, mas eu tenho certeza de que existe. Ninguém nunca viu. Alguém viu aqui Jesus? Não. Mas a gente crê que tudo que está aqui é verdade, através da fé. E essa fé só é gerada em nós. Eu não sei se vocês lembram do episódio do pai daquele jovem que era endemoniado, em que os discípulos orou e o demônio não saiu. Mas quando Jesus viu aquela multidão, aquela confusão ali, e Jesus perguntou: o que está acontecendo? E o pai do jovem disse o quê? Senhor, os teus discípulos não podem expulsar os demônios do meu filho. Meu filho está endemoniado. E ele cita para Jesus a situação do filho e diz: eu trouxe ele para que os teus discípulos expulsassem, e eles não expulsaram. Aí Jesus pergunta: tu crê que eu posso expulsar? Ele crê. Mas Senhor, a minha fé está tão pequenininha. Ajuda-me. Aumenta a minha fé. Ele acreditava que Jesus podia fazer isso. Só que a fé dele estava pequena. E ele pede para que a fé dele seja aumentada. Irmãos, e nós temos uma receita para aumentar a nossa fé. Ou será que só eu que tem dia que eu estou incrédula? Porque eu estava conversando até com o pastor. Foi ontem, não foi, pastor, que a gente estava comentando? Eu digo: pastor, meu amor, estou precisando de ajuda. O que foi? Ele achou que eu ia falar outra coisa. Eu digo: eu acho que eu estou precisando ser crente de novo. Eu estou incrédula. O negócio está feio do meu lado. Irmãos, se a gente não tiver todos os dias lendo a Bíblia, orando, ouvindo, adorando ao Senhor, louvando a Deus, clamando ao Senhor todos os dias, mesmo sem querer, porque tem dia que a gente não está com um pingo de vontade
de ler, de orar, de louvar. Engraçado que quando você está com a fé, você pega na Bíblia, tudo que vem ali, você acha que é certo. E quando você está meio frio, você é aquela parte que as coisas estão tudo de cabeça para baixo, tá ligado? O que mudou foi. Então, assim, isso é fase, irmão, que nós vamos passar. Por quê? Porque Deus nos dá o poder para vencermos o pecado. Mas Deus ainda não nos tirou do pecado. Então a gente tem que conviver diariamente com o pecado. A gente tem que conviver diariamente com nós mesmos. E é normal ter período na vida da gente que a gente fica um pouco mais fraco na fé, como aquele pai que pediu para que o Senhor fortalecesse e acrescentasse a fé dele. E todos os dias nós temos que pedir isso ao nosso Deus. Senhor, me dá da tua graça, tem misericórdia de mim, fortalece a minha fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Só é gerado fé no ser humano se ele ouvir a palavra. Por que Jesus disse: ide e pregai o evangelho? Porque se eu não tivesse ouvido a palavra do Senhor, a fé não teria sido gerada em mim, porque é o Espírito Santo que gera a fé dentro de mim através da palavra. Quando eu escuto, é como o semeador, ele jogou a semente. Mas se o meu coração não estiver aberto para que aquela semente frutifique, para que aquela semente cresça, para que aquela semente nasça e cresça, ela morre. Por quê? Porque o Espírito Santo, eu ouvi a palavra, mas eu não abri o coração para que a palavra entrasse. Ficou só no superficial. Aí o inimigo vem com as coisas do mundo, com os pensamentos mundanos, e aquilo é sufocado dentro de mim. Então a fé tem que ser alimentada. Se eu não alimentar a minha fé, eu morro. Você morre. É por isso que nós temos que estar juntos. É por isso que é tão importante a gente... Por que é que Deus deixou esse livro aqui? Esse livro aqui seria... Se não tivesse o Velho Testamento, seria difícil a gente hoje saber o que Deus fez no passado, né? O Mar Vermelho aberto, as 10 pragas, tantos milagres que Deus fez. Por isso que nós temos que falar, contar o que Deus faz na nossa vida. Por quê? Porque através do testemunho que nós damos, a fé daquele que está ouvindo é fortalecida. A sua fé não é fortalecida, não, irmão Adão? Quando o Senhor lê aqueles livros que eu... Não é fortalecida? Quando a gente lê aquelas histórias daqueles homens que Deus fazia, operava tantos milagres através da fé dele, a gente tem um desejo de ficar igual a eles. E quando nós lemos a história dos homens de Deus que está na Bíblia, a história de Jesus, isso aqui nos aumenta, nos fortalece a fé. E a fé é o firme, é a certeza daquilo que nós vamos receber, mas nós não podemos ver. Mas nós temos certeza de que existe, mesmo sem a gente ver. Quando nós precisamos de um milagre, nós vamos ter esse milagre. Nós cremos nesse milagre, mas nós não vemos. Amém? Isso é fé. E fé não se explica. Aliás, milagre não se explica. A fé se explica. Esse é o conceito de fé.
A nossa fé está fundamentada, a nossa certeza está fundamentada de que Jesus ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, nós temos certeza de que vamos ressuscitar. Então, assim, a nossa fé, ela tem base. Não é uma coisa que eu creio sem base, não. A nossa fé tem fundamento. O fundamento da nossa fé é Cristo. Mas ela é a certeza daquilo que eu tenho certeza de que eu vou receber, mas eu ainda não vi. Amém? Amém. Vamos ouvir o pastor Júnior, que ele hoje, apesar dele estar com a garganta assim, hoje está assim cantado. Né, pastor? Enquanto tiramos dízimos e oferta. Tá bom demais. Eu disse que ele estava tirando tranquilo. Mas isso não é uma barriga. Não tava morto. Não tava morto. Que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, eu só vim fazer a poção das águas, mover em fé. Minha vida assim é respirar no teu poder, mover em fé. Pois aqui eu vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Cada dia vou viver, mover em fé. Minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, mover em fé. Minha vida siga respirar no teu poder, mover em fé.
lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, vou ter fé. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, vou ter fé. A cada dia vou viver, vou ter fé. Isso é porque tá com a garganta ruim, né? Depois que é meio forte, aí depois dá. Irmão, o pastor lá que eu estou nesse louvor, eu estava lembrando, né? A fé é o que move o sobrenatural. Vocês já pararam para pensar como Deus é tão, assim, maravilhoso, tão grandioso, que de uma árvore é produzido borracha. Talvez. Seringueira. E de uma árvore é produzido papel. Calipe. Calipe, né? É. Vocês já pensaram? Já imaginaram? Seringueira. Então assim, uma árvore produz borracha, mas de uma árvore produz papel. E quem que deu a sabedoria para que de uma árvore fosse extraído papel e de uma árvore fosse extraído borracha? Deus. Qual o ser humano? Quem? Só Deus. É muito lindo quando a gente para pensar na complexidade das coisas e na simplicidade. Não tem ser. E o homem, ainda tem gente que diz que o mundo, essas coisas, o ser humano foi criado do nada. Aliás, foi criado do nada não, foi criado de uma explosão. E acabaram tudo, não era criado. Já pensou? Se houver do macaco, irmão. É. Se houver do macaco. Macacozinho era bonito. Mas até eles... De primeiro, o cara viu pela televisão aquelas imagens do macaco, é que nem homem mesmo, né? Não, quando eu estudava, o livro dizia que nós evoluímos do macaco. Gente, e ainda hoje tem gente que acredita nisso. Que nós evoluímos de um macaco. Agora o macaco parou de evoluir. Você nunca mais viu um macaco, o pessoal falando de homem, né? Não tem nem mais. Acabou tudo. Então assim, é cada arneira que a gente acreditava, né? Quando a gente estudava. Porque estava ali, né? Olha o que o homem, para negar a existência de um ser supremo, que é Deus, inventa. Pois é, irmão, então, para o homem negar a existência de um ser supremo, ele inventa cada absurdo. E o pior de tudo é que nós acreditamos nos absurdos inventados pelo homem. E deixamos de acreditar no que está escrito na palavra de Deus. E o homem hoje, o ser humano, está emburrecendo. A população, isso é cientificamente provada. De vez em quando eu estou assistindo. Cientificamente provadas, a população de 80 para cá, não foi 80, né? Ou é 90? De 90 para cá, não tem a inteligência, o QI que tem de 90 para trás. Ou seja, os nossos pais, que não sabiam ler, não sabiam escrever, eram mais inteligentes do que os nossos filhos. Não, eles estão com... Eu não sei onde é que eles estão, que tipo de medicina, que tipo de faculdade é que eles estão estudando. Essa semana, sexta-feira, eu fui para o oftalmologista, porque o meu óculos eu já não estou enxergando direito. Chegou lá, o médico colocou aquele aparelho e colocou
as letras lá no fundo. Eu já achei meio estranho, né? Porque eu não tenho problema com a distância, né? Para enxergar de longe. O meu problema é para enxergar de perto. Aí ele botou lá e eu falei, né? Diga as letras que está aparecendo lá. Eu falei tudo. Ele foi diminuindo e eu falando. Aí ele fez a receita, ele disse, tá aqui. Quando eu olho, 2,5. Eu digo, ô doutor, meu óculos é 3,25. Aí o senhor vai diminuir? Já está enxergando com ele? Sim, se eu já não estou enxergando. Aí o senhor vai diminuir. Agora imagine se eu não tivesse olhado a receita lá. Aí eu olho a receita. Aí ele disse, como? Se o máximo é 3. Eu digo, eu não sei como, mas o meu é 2,25 e eu já não estou enxergando direito com ele. 3,25 e eu já não estou enxergando com ele. Aí ele volta para o aparelho. Aí ele me dá uma tabletazinha. Ficava em cima, perto. Aí ele diz, leia a última frase. Aí ele foi colocando as lentes e foi melhorando, né? Aí, essa agora tá boa. Tá boa, tá. Mas é 3,5, não existe isso. Eu digo, ô doutor, existe que está aqui no seu aparelho e eu estou vendo bem com 3,25, 3,50, 3,5. Ou seja, eu, uma ignorante, ensinando para o médico, dizendo o que o médico tem que fazer. Por quê? Porque se eu chegasse lá, tivesse pegado a receita e tivesse mandado fazer o óculos, ou seja, o meu óculos é 3,25. Ele passou 2,5. Como é que eu ia enxergar com óculos de 2,5 se o meu é 3,25 e já está ruim para mim? Já pensou? Quer dizer, o cara fez um exame, o médico disse que não estava quebrado e a mulher com o fêmur quebrado. Aí o pastor foi para a médica, chegou lá, o pastor com a bactéria no pé, a médica disse que o pastor estava com o pé demitido. E passou um raio-x para o pastor foi fazer. E aí, onde é que nós vamos parar com esses médicos? Hein? Ou seja, eu estou mais esperta do que os médicos que estão indo para a faculdade. Porque eu já não acredito mais nesses médicos. Quando eu chego em casa, eu prefiro ir para os médicos mais idosos, sabe, mais antigos. Isso não quer dizer que não tenha, no meio de 100, um jovem que realmente tenha interesse. Mas hoje é difícil você encontrar um médico novo hoje que queira realmente se dedicar. E isso não é só na medicina, não. É em tudo. Você vê os adolescentes, os jovens sem saber ler. Tem tudo. Agora deu um celular para eles, que eles sabem virar tudo, coisa que eu não sei. Pode ter certeza que o meu neto de 5 anos sabe. Não, aquele é de 2, o de 5 anos é o outro. Eles sabem. Agora, o que é importante, não sabem. Então, assim, a nossa sociedade está emburrecendo. Os nossos filhos, os nossos netos, os nossos pais, que eram analfabetos, que não sabiam ler, não sabiam escrever, eram muito, que está vivo ainda hoje é inteligente, que já morreu, era muito mais inteligente do que os nossos filhos. Hoje. Tenha certeza disso. E o negócio só vai piorar. É ou não é, pastor Júnior? O negócio só vai piorar. Porque quando é crente não quer saber das coisas de Deus. Vai para a igreja só porque os pais às vezes obrigam, ou porque turminha ali, mas não tem profundidade em nada. E a gente tem que conviver com essas pessoas e temos que ter muita fé. Porque se a gente não tiver fé, se a gente não tiver confiança em Deus,
a gente chuta o pau da barraca. Porque não é fácil, não. A gente está no meio de pessoas que não têm interesse por nada, desinteressado totalmente. E essa é a sociedade que nós estamos inseridos, que não tem interesse absolutamente por nada, a não ser por coisas fúteis. Irmãos, se você... O irmão Zé Luiz é a prova disso. Agora. Irmão Zé Luiz, quando a gente começa a olhar aqueles videozinhos, Passou o dedinho pra lá e pra cá. as horas não passam que a gente nem vê. É ou não é? Mas eu não estou falando... Não é não, irmã Maria? Ó, a gente nem percebe. Já que a minha esposa falou esse assunto, deixa eu dizer um negócio para vocês. Sabe o que acontece? E é um problema na sociedade. Xuxo, você não sabe ler, não sabe? Sabe ler um pouquinho. Você provavelmente não tenha muito conhecimento de estudo, mas você é um camarada trabalhador. Que o que você não conquistou na escola, você conquista na roça. Pode não ter tudo que você precisa, mas você tem força e disposição para trabalhar e comer. O problema é que dessa geração é que eles não estudam e têm capacidade para se dedicar a estudar. E se eles estudarem, a qualidade de ensino é péssima, horrível. Eles passam de ano sem saber. Tem gente no primeiro ano que não sabe ler e eles são absurdamente preguiçosos para o que não souberem no estudo, o que não conseguirem na escola, porque são preguiçosos, e buscar no braço, na enxada, no trabalho. Ele não quer nem trabalhar para sobreviver e nem quer estudar para crescer. E os que querem estudar para crescer, estudam sem qualidade. Então a gente está numa valeta complicada. E o que o celular faz? Por isso que a hora passa, dá doses de dopamina. O que são doses de dopamina? É a mesma coisa que tem no açúcar. Quando você come açúcar, o que é que dá vontade de tomar? Água. Aquilo é uma dosagem de dopamina. O açúcar gera um desejo, tomar água. Aquela gera um desejo, curiosidade. Eu vi esse vídeo, gostei, vi aquele segundo, gostei. E as redes sociais tem um negócio, um robô, que ele sabe exatamente o que você gosta de ver. Se você gosta de ver coisas sobre futebol, ele vai jogar para você só coisas de futebol. Se você gosta de ver coisas sobre notícia policial, o Instagram vai jogar para você só notícia policial. Aí você vai ficar ali 2 horas, 3, recebendo dose de dopamina no cérebro para continuar ali. Só que a gente adulto ainda consegue controlar. O adolescente não. Ele fica viciado ali e se tornando um preguiçoso nato. Tudo que ele faz é sentado, tudo que ele faz é com a tela na mão, tudo que ele faz dependendo do celular, tudo que ele faz não depende dele, depende do aparelho. Por que eu estou falando? Disse que daqui a 30 O negócio é sério. a 6 anos, as crianças estão tudo aluno. Meus irmãos, pode juntar. Essa geração, 20, 25, 30 anos, e sentar comigo, em qualquer tema, eu ganho tudo. Ele não sabe. Eu perguntei esses dias a um grupo de jovens, um grupo de irmãos, meu irmão, a raiz quadrada de 2. Ô irmão, raiz quadrada de 2, irmão. A raiz quadrada nada mais é do que o número vezes ele mesmo. E eu disse, irmão, a raiz quadrada é o número vezes ele mesmo. O 2 vezes ele mesmo é o quê, irmão? E ninguém soube. Não, e eu perguntei, vocês sabem as 4 operações de conta, sabe? Todo mundo aqui sabe, não sabe? As 4 operações de conta, mesmo aqueles que não estudaram.
tem ideia do que é as 4 operações de conta. Eles disseram não. Sei não. Aí tá, qual é a série então? Sexto, sétimo, oitavo. Não sei. Porque eu Eu tava... estava dizendo que com Jesus, eu estava falando sobre, com Jesus nós temos que multiplicar e dividir. Com Jesus, nada de subtrair, porque nós, como cristão, nós temos sempre que dividir, né? Dividir amor, dividir o que nós temos. Então, dividir Jesus com as outras pessoas. Eu digo, vocês sabem o que é dividir? Não. Eu digo, gente, vocês não sabem não o que é. Você está estudando as 4 operações: dividir, multiplicar, somar e subtrair? Não, eu não sei não. Agora, não é só aqui no interior, não. Na capital não está diferente disso, não. Está igual, a minha aprender nada. E outra coisa, e esses adolescentes, eles acham que os pais têm a obrigação de dar o que eles querem. É a justiça aí, justiça fala. Não, e os pais, o pior é que os pais dão, né? O que eles querem. Então, assim, irmãos, nós temos que orar e muito. A maioria só vai para a escola porque o governo dá o dinheiro para eles. R$200. Aí no final do ano, quando termina o primeiro grau, tem o quê? 1.000 e tanto eles dão para eles. Aí Vai para a escola só por causa de dinheiro e não aprende nada. E o governo ainda obriga o professor a passar o aluno de ano, mesmo sem ele ter passado. Só que, irmãos, tenho certeza de uma coisa. O irmão Adão, o irmão Zé Luiz, a irmã Maria, são privilegiados. Por quê? Porque vocês ainda vão receber, talvez, até o final da vida de vocês, se Jesus não voltar. Mas eu já não vou mais conseguir receber a aposentadoria. Sabe por quê? Sabe por quê, irmã Adriana, nós não vamos mais receber a aposentadoria? Porque o país está quebrado. esse é o pior. O país está quebrado. O rombo está tão grande que as pessoas que trabalham hoje não conseguem pagar as pessoas que estão aposentadas. Por quê? Porque o dinheiro da aposentadoria é pago com o dinheiro do FGTS, que é tirado daqueles que trabalham. Daqueles que trabalham. É tirado um percentual para guardar para a aposentadoria dele. Só que vocês já perceberam que o que mais existe é pessoas que não trabalham? E quando surge um trabalho, elas não querem trabalhar porque recebem um Bolsa Família, um Bolsa não sei de quê. Então, assim, eu mesmo... Eita, eu ia falar nisso. Eu mesmo já não tenho mais esperança de que eu vou receber aposentadoria. Por quê? Porque o Brasil está quebrado. Eu ainda tenho 9 anos. Eu só vou poder me aposentar daqui a 9 anos. Porque é quando eu vou estar com 62 anos. Isso se não mudarem, né? Mas aí tem uma cara de trabalho de carteira assinada. Isso não. Mas tem as regras, irmã. Não é mais assim, não. Tempo de contribuição mais idade agora. Não adianta eu ter tempo de contribuição e não ter idade. Entendeu? Porque agora é assim, você tem que ter o tempo de contribuição e tem que ter a idade. Eu falto 9 anos. O tempo de contribuição eu já tenho. Mas eu não posso me aposentar porque eu não tenho a idade. Se eu me aposentar, é com a metade do salário. Então eu tenho que esperar completar 62 anos para poder me aposentar. O governo disse, sabe o quê? Que a culpa é dessa geração que está vivendo mais. E nos anos 80 eu morria com 60. Estão vivendo até 90. Então eu tenho que torcer para que... Eu tenho que ficar uns 105 anos. Olha, Já comeu muito. vamos para o fundo do baú, pastor?
logo em seguida que eu já falei demais. E em seguida tu já traz a palavra. Jesus é bom. Ouvir um louvor, né, pra gente fortalecer a nossa fé, né? Porque se a gente for pensar nas coisas ruins, a gente não tem coragem nem de levantar. Jesus é bom, irmão. Hoje fez um culto diferente. Mas é sempre bom a gente ter momentos assim que a gente, mesmo na dificuldade, a gente consegue rir. Vamos cantar um hino ao nosso Deus. Esse hino você já conhece, mas vem iluminar meus pensamentos. Procuro há tanto tempo esse abrigo, como água no deserto. Quero sempre ter por perto esse abrigo. Cristo, tua luz é que ilumina minha vida, mostrando a estrada a ser seguida. És amigo inseparável, és a fonte inesgotável de amor. Abrigo na bonança, na pobreza, abrigo que está sempre em minha mesa. Nunca mais lhe deixarei. Amigo que eu escudo em meu caminho, tirando da estrada os espinhos. Amigo que está sempre comigo, Cristo é o meu abrigo. Cristo é o meu abrigo. Amigo, fonte de riqueza, amigo da bonança, da pobreza, amigo que está sempre em minha mesa. Nunca mais te deixarei. Amigo que escudo em meu caminho, tirando da estrada os espinhos. Abrigo que está sempre comigo, Cristo é o meu abrigo. Amigo, Cristo é o meu amigo. Quando você pensa em momentos de dificuldade, nada melhor do que você ter amigo. Hoje eu recebi uma ligação
no qual a pessoa dizia assim: eu preciso desabafar. Você está disposto, pastor, a me ouvir, a estender-me o seu ouvido? E eu disse: estou. E ela começou a desabafar. Começou 3 horas da manhã, 4 horas da manhã eu fui dormir, meio-dia ela voltou a conversar comigo 1 hora e desabafou. E conforme eu ouvia ela, você pensa em momentos de dificuldade, nada melhor do que você ter amigo. Hoje eu recebi uma ligação no qual a pessoa dizia assim: eu preciso desabafar. Você está disposto, pastor, a me ouvir, a estender-me o seu ouvido? E eu disse: estou. E ela começou a desabafar. Começou 3 horas da manhã, 4 horas da manhã eu fui dormir, meio-dia ela voltou a conversar comigo 1 hora e desabafou. E conforme eu ouvia ela falar, eu lembrava que Cristo, Jorge, Ele é exatamente isso. Ele não perturba, Ele não incomoda. Ele está sempre disponível para ser o ombro, a mão, o braço, amigo. Jesus é lindo. E quando eu falo de amizade, eu falo de parceria. Quando eu falo de parceria, eu falo de confiança. Quando eu falo de confiança, eu falo de lealdade. Quando eu falo de lealdade, eu falo de estar junto. Quando eu falo de estar junto, eu falo de trocar diálogos. Quando eu falo de trocar diálogos, eu canto um hino como esse. E quando eu canto um hino como esse, aí eu começo a pensar no que o compositor quer dizer. Aí ele diz: amigo, que é fonte de riqueza. Que riqueza? Só Jesus dá a riqueza que você tem. Que riqueza? A inteligência que você tem, a sabedoria que você tem. Mesmo a gente sendo tão limitados como seres humanos que somos, Ele diz: foi você que eu escolhi, foi você que eu chamei, foi você que eu trouxe, foi em você que eu investi, foi em você que eu coloquei a mão, foi em você que eu disse: eu quero você perto de mim, comigo, ao meu lado, e desamparado você não vai ficar jamais. Pelo contrário, amparado pela minha onipotente mão. A Bíblia diz que as mãos do Senhor, Isaías 59, versículo 1, as mãos do Senhor não está encolhida para não salvar. É evidente, irmão Eunias, irmã Adriana, se a mão do Senhor, irmão Luiz, não está encolhida, como disse Isaías, ela não está encolhida. Irmão, não precisa ser muito inteligente para saber. Se a mão do Senhor não está encolhida, como é que ela está? Estirada. Se a mão do Senhor está estendida, esse é o amigo que a gente precisa. É um amigo que não encolhe a mão, é um amigo que oferece o ombro, é um amigo que oferece os braços, é um amigo que oferece o ouvido, é um amigo que oferece esperança, é um amigo que oferece força, é um amigo que oferece fé, é um amigo que oferece ânimo, é um amigo que você pode contar, é um amigo que não te decepciona, é um amigo que não desempara, é um amigo que você pode dizer: com ele eu posso contar. E esse amigo é Cristo. Diz o hino do cantor e da harpa. O hino da harpa diz: Cristo Jesus é fiel amigo. Ele só. O hino do cantor diz quase a mesma letra, falando da amizade de Jesus. Tem pelo menos 8 hinos na harpa cristã que falam de Cristo, um verdadeiro amigo. Por isso que o hino diz: achei um bom amigo. A amizade hoje é tão rara quando é verdadeira. A amizade hoje é tão rara quando é pura. A amizade hoje é tão rara quando não tem maldade, malícia. Então, se você tem amizade sincera, verdadeira, sem malícia, preserve. Pode até perder todas elas, só não perca a amizade com Jesus, só não perca a parceria com Jesus, só não perca a confiança com Jesus, só não perca a sintonia com Jesus. A pior coisa é um rádio que não consegue sintonizar. A pior coisa é uma TV que não consegue sintonizar. Mas pior do que isso é você ter um amigo e você não valorizar. E um amigo que te ajuda, um amigo que te socorre, um amigo que te escuta, um amigo que te ouve. Porque é diferente, irmão Luiz. Uma coisa é eu lhe escutar, outra coisa é eu lhe ouvir. Ouvir, você até ouve, mas passa aqui e sai por aqui. Mas escutar
escutar, é parar, entender e guardar. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que escutam a palavra de Deus. Eu aconselho a você essa tarde: escute a voz do seu amigo, escute a voz do seu companheiro, escute a voz daquele que socorreu os discípulos quando eles estavam depois de uma noite tentando pescar sem conseguir. Aí chega um amigo e diz: joga a rede para o lado direito, aí você vai conseguir pescar. Aí eles jogaram a rede para o lado direito, conseguiram pescar. Aí tinha um cego na beira do caminho, aí chegou o amigo e disse: o que queres? Aí o cego disse: aquilo que eu quero ver. Aí o amigo foi lá e abriu os olhos dele. Aí tinha uma viúva saindo de Naim, aí ela estava com o filho defunto. Aí o amigo parou o esquife, aí disse ao defunto: levanta-te. Aí o menino levantou, ressuscitou e ele entregou a sua mãe. Aí o amigo se encontrou com o Jairo. Aí o Jairo disse: eu tenho uma filha que está morta. Aí ele disse: não está morta não, Jairo, ela só dorme. Aí Jairo levou o amigo na sua casa. Aí o amigo foi lá e ressuscitou a filha de Jairo. Aí no caminho para a casa de Jairo, o amigo encontrou uma mulher que tinha 12 anos sangrando com fluxo de sangue. Aí o amigo encontrou essa mulher jogou na roupa do amigo, nas vestes desse amigo, e esse amigo curou o fluxo do sangue da mulher. Esse amigo encontrou um gadareno endemoniado até a tampa. Aí ele teve piedade do gadareno, libertou o gadareno, e o gadareno se tornou discípulo de Jesus. Aí esse amigo é tão amigo que ele disse: eu dou a minha vida por amor a muitos. Aleluia. Aí ele entregou a vida na cruz do Calvário, foi crucificado, cuspido, lameado, zombado e sofreu todas as afrontas. Por causa de quê? Por causa dos judeus, por causa dos romanos, por causa dos brasileiros, por causa dos italianos, por causa dos franceses, por causa dos ingleses, por causa de todo mundo. Esse amigo morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, está sentado à direita de Deus e intercede por mim e por você. Eita, amigo top! Eita, amigo que eu posso confiar! Eita, amigo que eu posso contar com ele meia-noite, meio-dia, 3 horas da manhã, 3 horas da tarde, 4 horas da manhã, 4 horas da tarde, qualquer hora, qualquer dia, qualquer mês, qualquer ano, ele está disponível para mim. Por mais que eu decepcione, ele não me decepciona. Por mais que eu não o ame perfeitamente, ele me ama perfeitamente. Por mais que eu não o compreenda porque ele é Deus, ele me compreende, ele me entende, ele me ouve, ele me escuta. Por mais da minha pequenez e insignificância, ele continua com a sua mão estendida para me salvar. O tempo não me permite para falar algo que vem na mente a muita velocidade, 300 km por hora, mas eu queria lhe dizer: amigo, ar de amor, M de misericórdia, I de incrível, G de generoso, O de ótimo, O de ótimo. Esse é o seu, o meu, o nosso, o teu amigo. Broke, desinteligente, desculpe o termo, é aquele que rejeita uma amizade com um amigo como esse. Inteligente, sábio, são aqueles que estão aqui esta tarde, entendendo que precisam de uma amizade com um amigo como este. Eu estou rouco, eu estou cansado, eu estou no limite da minha garganta, mas ainda hoje, às 19 horas, em 7 casas, eu vou falar do amigo que eu posso contar, do amigo que pode me ajudar, do amigo que não me permitiu entrar em depressão, em crise de pânico, de ansiedade, de seja lá do que for, do amigo que esteve comigo na UTI além de João Luiz, do amigo que esteve comigo no hospital, do amigo que me socorreu, do amigo que me entende, do amigo que é amigo. Como eu queria ter tempo para falar de amizade com Deus. Porque se eu fosse falar de amizade na Bíblia, eu ia falar de amizade de Deus com Moisés. Se eu fosse falar de amizade na Bíblia, eu ia falar de amizade de Deus com Abraão. Se eu fosse falar de amizade na Bíblia, eu ia falar de amizade de Deus com Abraão. Se eu fosse falar de amizade na Bíblia, eu ia falar de amizade de Deus com Josué. Se eu fosse falar de amizade na Bíblia, eu ia falar de amizade de Deus com o homem que andou com Deus. Como é o nome dele? Enoque. Se eu for falar de amizade na Bíblia, eu vou falar de amizade de Deus com Isaías. Se eu for falar de amizade na Bíblia, eu vou falar de amizade de Deus com Davi. Se eu for falar de amizade na Bíblia, tem tanta coisa para falar que só um amigo como este. Davi falou dele. Davi disse que ele nunca o decepcionou. Davi disse que se alegrava quando ia na casa do amigo. Jesus, Deus é o teu amigo. O Espírito Santo é o Consolador. Ei, conte com a Trindade, não só nos momentos de alegria, mas no momento de tristeza, não só no momento de angústia, mas no momento de felicidade, não só no momento que você está para baixo, mas no momento que você está para cima. Conte com essa amizade todo dia, toda hora, todo ano, enquanto você respirar, viver, piscar, olhar, ouvir, falar, pensar. Conte com a amizade do todo.
amizade com um amigo como este é tão grande que ele pega um cachaceiro, um prostituto, um mentiroso, um hipócrita, um invejoso. Aí o povo diz, não presta não vale nada, ninguém dá nada, é verdade, ninguém dá nada. Mas o amigo diz, não, eu morri por ele, eu dei meu sangue por ele, eu dei o grito no alto do Gólgota por ele, eu passei um processo no Getsemane por ele. Só basta ele abrir o coração. Pode ser o Adão, pode ser o Leonias, pode ser a Maria, pode ser o Luiz, pode ser o Carlos, pode ser a Tânia, pode ser a Adriana, pode ser quem for. Eu vou investir. Por mais que ninguém dê nada, eu dou tudo. Por mais que ninguém dê nada, eu dei a vida. Por mais que ninguém dê nada, eu dei salvação. Por mais que ninguém dê nada, eu dei libertação. Por mais que ninguém dê nada, eu vou dar o céu. Aí, aleluia. Louvado seja Deus, porque você e eu temos um amigo. Pena que é só 15 minutos. Se você quiser, no próximo culto a gente volta a falar de amizade com Deus. Mas, eu sei, rapidinho, você já imaginou a amizade de Jesus com João? Você já imaginou a amizade de Jesus com Pedro? Você já imaginou a amizade de Jesus com Tiago? A ponto de Jesus olhar para Pedro e dizer, ô Pedro, diz uma coisa, tu me acabou de pegar a minha aqui 3 vezes, mas tem uma pergunta para tu. Aí Jesus pega, olha para Pedro e diz, tu é miserável, desgraçado, infeliz, é? Um amigo de verdade chamado Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, Senhor, tu me amas? Jesus não jogou na cara, não. Jesus não fez vergonha. Jesus não olhou para Pedro e disse, eu disse a tu, tu ia me negar infeliz. Não, Pedro, tu me amas? Aí quando ele encontra com João em uma plena ceia, aí João quer saber um segredo dele, aí deita a cabeça no peito do mestre. Só amigo faz isso. Aí o traidor vende ele por 30 moedas e ele vem te agredir, bater nele, dizer, miserável, sai da ceia que você me vendeu. Ele diz, amigo, o que tiver de fazer, faça logo. Ai, como é bom ter Jesus como amigo, porque por mais que a gente apronte com ele. Aí ele diz, um coração arrependido e quebrantado, eu não rejeito. Ô Adão, a sua luta e a minha é contra a nossa mente. E é uma luta pesada. Mas é por essa mesma mente que a gente consegue entender que a gente é arrependido, se volta para Deus. E ele diz, filho, além de ser teu pai, eu sou teu amigo. Porque pensa numa coisa boa na família, quando um pai é amigo do filho. E a gente sabe muito bem o que é isso, porque a gente tem um pai. Meu pai de carne já está no céu. Meu pai eterno está no céu também, está comigo aqui, está com você aí. Mas além de ser nosso pai, ele é nosso amigo. Amém. Eu sei que vocês estão tão desejosos para tomar café. Então vamos encerrar. Vamos orar, meus irmãos. Ainda vai outra cidade. Irmão, senão a gente esqueceu a gente vai construir um templo lá de casas e o próximo passo também é trabalhar para construir aqui. Vamos construir, vamos ou não vamos agora? Vamos. E aí minha esposa está com bilhete, viu aí? Pai, te louvamos. Obrigado por ser meu amigo. Eu não mereço não vou negar para o Senhor. Mas o Senhor é tão bom comigo, que mesmo eu sendo pecador, com a mente apodrecida, um coração muitas vezes mau, mas o Senhor olha para mim e diz, tu é meu amigo. Obrigado, Senhor. Porque eu não mereço, mas o Senhor me aceita, me perdoa e me dá a vida eterna. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor é amigo da irmã Maria, da irmã Adriana, do irmão Leonias, do irmão Adão, do irmão Luiz, da minha esposa. Senhor, faça essas pessoas dessa localidade entender que a tua amizade é a melhor coisa do mundo. Dê uma semana de vitória a esse povo, a essa gente, a essas pessoas. E, Senhor, que esse lugar fique cheio de pessoas que entendem a perfeição da tua amizade. Te louvamos, te rendemos graças em nome de Jesus. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as duas consolações do Espírito Santo continuem na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. E você diz, Deus abençoe. Até o próximo.